amigos e amigas, boa noite a todos com a paz de Cristo. Eu sou o pastor Gerry Adriano e estou aqui para dar um pequeno estudo para você. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse dia. Pai Santo, Pai querido, te agradeço por mais um dia. Que o Senhor venha nos iluminar na Tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração e no coração dos nossos amados amigos e ouvintes, que o Senhor venha ministrar a Tua palavra, ó Deus, trazendo para a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero hoje falar um pouquinho sobre o amor do pai para com um filho. Louvado seja Deus. E Deus, Ele é o nosso pai. E a Bíblia nos ensina que o pai que ama o seu filho, ele corrige, ele disciplina. Ele não deixa os seus filhos sem disciplina. Então Deus, ele sempre disciplinava Israel quando saía da sua presença, quando fugia da sua presença. Deus sempre enviou profetas para corrigir o seu povo, para ensinar, louvado seja Deus, a voltar para o caminho. E nós sabemos assim da história do povo de Israel que quando eles se afastavam de Deus, as correções eram muito pesadas, né? Quantas das vezes o Senhor nosso Deus levantou nações inimigas para corrigir Israel? Quantas das vezes a Síria foi a vara do Senhor para disciplinar Israel de ter deixado os seus mandamentos e seguido outros deuses? Então nós, louvado seja Deus, nós vemos muitas coisas acontecendo, louvado seja Deus, nos dias atuais. E o nosso Deus, Ele está sempre nos corrigindo. Eu mesmo tenho sido muito corrigido pelo meu Deus, louvado seja Deus. E eu quero ser sempre corrigido, disciplinado, porque eu não posso viver sem a disciplina do meu Pai. Então eu quero que meu Pai sempre me corrija. Eu quero que meu Pai sempre me discipline, porque eu quero ser filho do meu Pai que estás nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Pai que está nos céus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele pode todas as coisas, Ele quer o bem para os seus filhos, né? E nós aqui entendemos isso e estamos buscando, louvado seja Deus, essas bênçãos da parte de Deus para nossas vidas. E Deus sempre tem o melhor para nos oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está escrita em Jeremias, capítulo de número 6, verso de número 8. Assim está escrito, louvado seja Deus. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Louvado seja Deus. A palavra de Deus está falando para a cidade ou para o povo? É claro que está falando para o povo que habitava em Jerusalém. Então o que é que o nosso Deus, ele estava falando com o seu povo? Louvado seja Deus. Ele está dizendo para que o povo dele aceitasse a disciplina. Louvado seja Deus. O que é que acontece quando nós não aceitamos a disciplina de Deus em nossas vidas? Olha só. Aqueles que andam fielmente com o Senhor não são disciplinados. Jesus, por exemplo, ele obedeceu a Deus em tudo. Jesus nunca foi disciplinado porque ele não deu lugar para ser disciplinado. Ele nunca pecou, ele nunca errou. Mas nós somos pecadores. Nós vivemos sempre pecando, em passo e meio a gente comete um deslize, um pecado, né? Porque o povo pensa que pecado só é roubar, matar. Não, às vezes nós pecamos por negligenciar, né, um favor. Tem algo interessante, a Bíblia assim, se alguém chegar na tua porta e pedir algo para você, e você tendo e dizer que não tem, você já pecou. Tem pessoas que estão em casa, chega alguém desagradável, não quer atender, diz, manda dizer que eu não estou aqui não, já mentiu, já pecou. Faz de discriminação no coração, já pecou. Então, sempre nós estamos pecando. Mas nós devemos reconhecer esses pecados e apresentar a Deus pedindo perdão, senão a gente vive no pecado. O pecado ele precisa ser perdoado.
Então aqui a palavra de Deus, para que eu não me aparte de ti. Então todos nós, se nós não aceitarmos a disciplina de Deus em nossas vidas, o que é que ocorre? Deus, ele nos aparta dele. Ou seja, Deus diz assim, não quer a minha disciplina não? Então deixa eu viver lá. Fica como um filho bastardo. Deus se afasta e deixa a pessoa sozinha neste mundo de trevas. Já imaginou? Então é melhor que nós aceitamos a disciplina do nosso Pai para nós nos aproximar cada vez dele. Então quando nós aceitamos a disciplina de Deus, nós nos aproximamos dele. E quando nós rejeitamos a disciplina, Deus se afasta de nós. Aí tem muitos que ficam vivendo achando que Deus está presente, quando na verdade Deus já se afastou e faz muito tempo, por conta que às vezes nós não queremos aceitar a disciplina de Deus. Louvado seja Deus. Aí diz assim a parte B do versículo, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. O segundo ponto aqui que Deus fala é que Deus deixa a pessoa ser assolado. Então, meu irmão, minha irmã, quando você vê alguém na desobediência, não aceitando a disciplina do Senhor, pode ter certeza que esta pessoa, ele vai ficar numa situação difícil de assolação em uma terra não habitada, significa uma terra deserta, vai para o deserto. Terra não habitada é o deserto. Vai para o deserto de Deus para ser tratado. Se der ouvido à voz de Deus, sai do deserto. Se não der ouvido à voz de Deus, assim como a nação israelita saiu do Egito e começou a caminhar pelo deserto e foram morrendo no deserto por conta da desobediência e não aceitava a disciplina de Papai do Céu, eles foram morrendo nessa caminhada no deserto, ao ponto de só entrar na terra prometida os dois líderes, Josué e Caleb, porque o resto do povo não entrou na terra prometida, porque muitos morreram no deserto, uns de fome, de sede, outros picados pela serpente. Louvado seja Deus. O povo murmurava, a terra engoliu alguns, né? A Bíblia diz que a terra engoliu alguns, ficavam murmurando, reclamando. E porque as pessoas não aceitavam. É interessante isso, que as pessoas, ela não aceitava a autoridade de Deus, a disciplina de Deus por meio da sua liderança que Deus constituía. Louvado seja Deus. Então, quando alguém rejeita a liderança constituída por Deus, que Deus coloca em determinados lugares para caminhar com o seu povo, e o povo não aceita o líder, não aceita a disciplina, porque disciplina não é você ser disciplinado, é a disciplina de Deus, a palavra, a correção. Aceitar a disciplina é aceitar as correções que a Bíblia nos faz durante toda a nossa caminhada de peregrinagem por esse mundo. É aceitar as correções que vêm de Deus. E às vezes nós erramos e não aceitamos a correção. Então, quando nós não aceitamos a correção, nós não aceitamos a disciplina de Deus, porque toda correção existe uma disciplina. Então Deus faz o quê? Primeiro, ele se afasta. E segundo, deixa a pessoa em uma terra, louvado seja Deus, não habitada. Louvado seja Deus. A palavra de Deus aqui diz o seguinte, na tradução da Bíblia de King, fala, pois Deus disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Isso está aqui, louvado seja Deus, em Hebreus 12, versículo 6, não é? Deus disciplina a quem ele ama. Na de King, né? Aqui é na de King, tradução de King James. Na de João Ferreira de Almeida, atualizada, está assim, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe como filho. Louvado seja Deus. Então Deus corrige todo aquele que ama e açoita aquele que recebe como filho. Ah, como eu tenho sido açoitado. Ah, como eu tenho sido disciplinado pelo Senhor. Mas eu amo a disciplina do meu Deus. Eu amo a disciplina do meu Deus. Porque eu me aproximo dele, quando ele me disciplina, eu aceito a disciplina de Deus, as correções de Deus, porque assim cada vez mais eu vou me aproximando dele. Eu não vou habitar em uma terra seca, um deserto não habitado. Misericórdia, não é?
Louvado seja Deus. Então é natural que Deus corrija os seus filhos quando eles saem da palavra, quando eles fogem daquilo que Deus tem proposto. Louvado seja Deus. Então o Senhor corrige. Uma vez a pessoa não aceitando a correção de Deus, então Deus rejeita. Deus se afasta e deixa aquela pessoa lá. E tem muitos vivendo assim, afastado de Deus, certo? Porque não aceita a autoridade constituída por Deus. Não aceita a palavra que vem de Deus por meio do seu líder que Deus constituiu. E assim vai entrando em rebeldia. E muitos vão questionando, né? Questionando o líder, querendo tomar posições que somente Deus pode. Quem cuida do líder é Deus. Louvado seja Deus. E aí, às vezes, a pessoa quer tomar posições, quer tomar o lugar de Deus. Não, aqui quem manda sou eu, quem resolve sou eu, do meu jeito, tem que ser do meu jeito. E aí, quando não dá certo, aí pronto. Não é assim não, minha gente. Não é assim não. Não é assim não. Se Deus está dizendo que Ele corrige, louvado seja Deus, a todo como Ele toma como filho, Ele corrige pastor, Ele corrige presbítero, diácono, Ele corrige qualquer uma pessoa que Ele toma como filho. Os títulos nessa hora saem, desaparece. Entendeu? Agora, quando as pessoas querem assumir o lugar de Deus, querendo tomar posição que não lhe pertence, e às vezes a palavra vem corrigir, a pessoa não aceita, fica brabo com Deus, reclama, foge da igreja. Então, meu irmão, aleluia, se prepare para você enfrentar uma terra não habitada, um deserto. Louvado seja Deus. Se prepare para que você passe a viver sem a presença de Deus, porque é isso que a palavra de Deus diz. A primeira coisa que acontece, Deus se afasta. A pessoa passa a viver sem a presença de Deus. E sem a presença de Deus é melhor ser enterrado. Porque quando Deus não está, é terrível. Depois a pessoa vai para uma terra não habitada, para um deserto, e lá nesse deserto aí vem um tratamento. Ou obedece, ou a terra engole. Louvado seja Deus. É interessante que nesse tempo de pandemia, né, a terra tem engolido tanta gente. Hoje mesmo foi quase 3.000 pessoas mortas no estado do Brasil. Nunca vi morrer tanta gente. Misericórdia, Senhor. Não sei o que é que está acontecendo, mas a palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então eu sei, né? Infelizmente, o pecado leva o homem para a morte. Versículo, em Deuteronômio 8:5 está escrito assim, louvado seja Deus, Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 5, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava, louvado seja Deus, reconhece no teu íntimo que o Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que nos educa. Porque todo pai tem que educar os seus filhos, e os filhos que não aceitam ser educados pelos pais, não é boa coisa não. Não é boa coisa não. Os filhos que rejeitam as correções do pai não é boa coisa não, porque ele se levanta contra o seu próprio pai. É assim que acontece. Louvado seja Deus. E Deus está dizendo aqui, como pai, instrui e disciplina seu filho amado. Ele dá instrução e disse, hoje Deus está te dando instrução e te disciplinando porque Ele te ama. Louvado seja Deus. E Provérbio 1:7, para nós concluirmos, está escrito o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Aqueles que temem a Deus, eles se apegam ao conhecimento. E o conhecimento da sabedoria. Louvado seja Deus. Então, precisamos temer a Deus, aceitar as disciplinas que vêm de Deus com amor, louvado seja Jesus. Ele nos disciplina com amor, ele nos corrige, mas com amor, porque Ele quer o nosso bem. Ei, para um pouco aí, escute o que eu estou lhe dizendo. Deus quer o seu bem, louvado seja Deus. Então, em nome de Jesus, aceite as palavras de Deus, procure mudar enquanto há tempo, arrependa-se dos seus pecados. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, que Ele guiará a tua vida por bons caminhos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. É uma pequena palavra de reflexão. Que Deus abençoe
poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo encontro, para a glória do Senhor Jesus. Amém.